Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística e também uma mulher expatriada que mora no exterior aqui em Dublin. E hoje a nossa live vai falar sobre recomeçar sem se perder de si. Como não cair na cilada da comparação. Então, bora! Seja muito bem-vinda a mais uma live aqui no perfil. E lembrando que sim, nós temos o nosso podcast Expatriada na Terapia no Spotify. Que depois dessa live, esse áudio sobe pra lá, tá certo? Mas você que tá aqui ao vivo, seja muito bem-vinda. E na verdade, é muito bom estar presente, porque você pode mandar a sua dúvida e eu acabo aqui respondendo, né? Moldando aqui o conteúdo de acordo com o que você tá com dificuldade, com o seu desafio, mulher expatriada, tá certo? Então, muito bom, seja muito bem-vinda. Quem tá chegando, me dê bom dia, boa tarde, Paulinha, boa tarde, Má, muito bom. Vai me dizendo de onde você fala, que eu sou curiosa. Eu sei que a gente tá por todo mundo e, nossa, preciso compartilhar com vocês o novo status da galera, o de onde, né, os seguidores aqui são. Antes, quem ganhava era a Irlanda e Portugal. E agora, UK tá passando na frente. Sério? Então, as seguidoras de UK estão em peso aqui. E dos Estados Unidos também começou a crescer essa audiência. Sejam muito bem-vindas. Então, se você mora na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, todas são bem-vindas, tá certo? E o tema de hoje é recomeçar sem se perder. Como não cair nessa cilada da comparação. E eu pensei muito nesse tema nessa semana, porque nas últimas semanas eu tenho atendido algumas expatriadas com essa questão, né? Uma questão que não é apenas da sensação do recomeço. E me diz, você já acabou falando para si mesma, né? De, nossa, morar fora é um eterno recomeço? Ou eu tô cansada, né? De fazer tanta coisa e parecer que eu sempre tô atrasada. Você já sentiu isso, mulher? Coloca aqui pra mim que eu quero saber. E as frases que eu fui escutando dessas expatriadas ao longo desse tempo foram essas de morar fora é um eterno recomeço. Eu tô cansada de começar do zero. Eu tô cansada de fazer tanto e nunca ser o suficiente. De estar sempre atrasada, de me sentir insuficiente e incapaz. E mulher, olha que perigo, porque quando você começa a ter essas crenças, ou melhor, pensar isso, que quando eu digo crenças é você acreditar nessas frases. Você começa realmente a abalar a tua capacidade, abalar o teu merecimento. E na prática, o que é isso? É quando você se sente mal no trabalho, quando o outro às vezes nem tá fazendo nada, você já sente que tá sendo bulinada, né? Que as pessoas estão tirando sarro de você, ou até, e pode acontecer mesmo, mas você não consegue lidar. Quem já sentiu isso? E aí você começa a se sentir cada vez menos, cada vez menor e incapaz. E aí a segurança, a confiança vai indo pro ralo, né? Porque começa que você nem começa a conseguir perder a sua postura mesmo, achar que você é insuficiente, que você é incapaz. Isso me faz lembrar muito das situações de quando você está aprendendo uma outra língua. E aí eu lembro até de mim, eu estava aprendendo ainda o inglês, assim que eu cheguei aqui, e aí eu fui trabalhar num restaurante, né? E aí eu tava tão nervosa, que eram tantas pessoas, tantos sotaques diferentes, que até o que eu sabia em inglês, eu começava a não saber. Já sentiu isso? E aí a pessoa me perguntava qual que era o meu nome, nem o nome eu sabia, né? Perguntava o meu nome, eu já gaguejava. E eu lembro de uma situação específica que eu precisava daquele blue paper, sabe? É um rolo de papel azul que tem aqui. A galera que trabalha com restaurante e faxina vai saber. E aí
para você limpar as superfícies. E eu precisava daquilo. Gente, Blue Paper. Eu sabia o que eu queria, mas não saía da minha boca. Não saía da minha boca. Por quê? Porque eu travava. Se perguntava meu nome, eu travava. Porque tinha abalado a minha segurança, a minha sensação de capacidade. Era como se eu estava tentando viver e sobreviver o tempo todo, trabalhando ali a 200% na máquina do meu cérebro, e eu sempre me dava a paulada de não é o suficiente, você não tá fazendo mais do que a sua obrigação, e sempre faltando, percebe? E aí, mulher, tem um perigo bem grande disso, que você começa a ser a sua pior inimiga. Isso mesmo. Porque quando você se coloca essa pressão, essa crítica, quem que faz isso? Amigo é que não é. Pelo menos se você tem amigos que te criticam, que te pressionam, que falam que você não é o suficiente, que te comparam com os outros e dizem que você tá atrasada, você tem que rever suas amizades, né? Não quer dizer que o amigo vai falar que você é maravilhoso, que é tudo perfeito. Mas uma pessoa que te coloca assim pra baixo. E aí, quantas vezes, mulher, você não é essa pessoa? Você não é essa pessoa que te critica, que fala que você não é suficiente, que não importa o quanto você faça. Ah, não tá bom. Não fez mais que a sua obrigação, né? E aí entra o ponto que eu quero falar hoje sobre essa cilada que se chama comparação, que você, mulher expatriada, acaba caindo. Porque aí, o que te faz pensar que o que você está fazendo não é o suficiente? O que te faz pensar que você está atrasada? É você olhando para o lado e vendo que o cara que é nativo, né, que mora na Irlanda, que nasceu na Irlanda, ou que nasceu na Espanha, que nasceu ali, né, em Londres, seja onde for que você mora, que ele tá à frente de você. Ah, mas e aí você fica comparando. Nossa, mas o inglês dele é perfeito. Nossa, mas ele já tá fazendo a faculdade. Nossa, mas ele tem estabilidade financeira. Nossa, mas eu ainda tô aqui lutando com questão de casa, moradia no exterior. Eu ainda tô lutando para fazer a minha faculdade, o meu MBA. Eu ainda tô lutando para conseguir trabalhar na minha área, né, na área de formação. Meu inglês ainda não tá bom, meu espanhol ainda não tá bom. Mas o que você tá fazendo? Comparando e fazendo uma comparação injusta com alguém que é nativo, com alguém que já mora fora mais tempo, com alguém que já mudou do Brasil falando inglês, com alguém que... Olha só, um exemplo. Lembro de uma cliente que ela ficava comparando muito com pessoas da internet. Ela pegava e olhava outras mulheres que moravam fora do Brasil, né, em países diferentes, e aí ela via, né, que seja a pessoa indo em restaurante bonito, chique todo dia, morando numa casa incrível, parecia que, né, sempre se vestindo bem, e aí ela fala, Joyce, eu ando parecendo um maltrapilho, que eu vou trabalhar, tudo mais, eu não consigo andar de salto. E vamos combinar que quando você muda para a Europa, pelo menos tem essa cultura aqui na Irlanda é bem forte, né? É muito difícil as mulheres usarem saltos e trabalhar. Vai de tênis, chega lá, bota o sapato. Ou nem isso, usa muito tênis, né? Não tem essa pressão social. E aí ela falava que ela se comparava de roupa, a vocabulário, o que ela via no Instagram, a pessoa vivendo e falando. Só que olha, e aí com isso ela se criticava, achando que ela não estava fazendo um bom trabalho, que ela não estava fazendo o suficiente, que ela era casada, que ela estava ali tendo que trocar de casa, que ela ainda não tinha uma casa própria, que ela estava com um filho e teve que parar de trabalhar. Mulher, já aí eu consigo te falar, né? Você consegue ver de fora a história dessa pessoa? E talvez você consiga comparar com a sua história. De que
Como que você compara uma pessoa que você está olhando na internet ou uma amiga que você vê, né, uma vez por semana, compara que ela tá muito mais bem-sucedida que você, que ela tá dando certo na vida, sendo que as duas vidas são completamente diferentes. Uma é casada, tem filho, teve que parar de trabalhar para cuidar da casa, você estava fazendo faculdade, saiu do país, trocou, estava precisando achar uma casa para alugar, a casa que é caro, e aí como é que você junta dinheiro para pagar a entrada da tua casa, ou como que você junta dinheiro para renovar teu visto, e faz um MBA, percebe? São réguas diferentes. Como que você compara a tua vida tão particular com os seus desafios com uma pessoa que você vê na internet, só a foto dos destaques bonitas, né? Ou uma pessoa que até, Joyce, mas eu conheço essa pessoa, eu trabalho com essa pessoa. Eu te falo, você pode ser até melhor amiga dessa pessoa. Você não sabe o que ela passa. Não sabe. Faz sentido pra ti? E eu vou te falar como psicóloga, né? Que já atendi, nossa, já atendi muitas mulheres, já atendi muita gente nessa vida. A capa, o que tá ali no Instagram, o que a pessoa mostra pela roupa ou pelo sorriso no rosto, não diz nada sobre a história de vida dela, sobre a conta bancária dela, não diz. E aí você, mulher, fica se gongando e se comparando com um modelo, com uma pessoa ali que nem existe, entre aspas. Por que não existe? Porque é uma idealização que você colocou, de que aquela pessoa tá bem financeiramente, ou que ela tem tudo aquilo que você quer, que ela tem sucesso, que ela demonstra estar feliz, que ela demonstra estar ótima, que ela demonstra estar ali, né, com autoestima elevada. Você não sabe do perrengue que cada um lida. E não tô dizendo que, então quer dizer que todo mundo vai ter problema financeiro. Não. Cada um tem o seu desafio. E parece óbvio dizer isso, mas eu preciso te lembrar do óbvio. Porque quando você pega e começa a se comparar com a amiga, com a colega de trabalho, com o gringo, com as pessoas que você vê na internet, com o filho da prima, você esquece. Esquece que tem muitas coisas, muitas dores que você nunca vai saber. Nem da sua melhor amiga. Você, por acaso, conta todas as suas dores para os amigos? As pessoas, por acaso, sabem todos os seus desafios? Isso é recíproco. E sabe o que acontece? Aí é bem o título da nossa live, né? É quando você se perde de você. Imagina você correndo na rua. E aí, ao invés de você olhar se a rua tá fazendo a curva para a direita ou para a esquerda, você fica olhando para o lado para ver como é que tá fulano. Nossa, o inglês dele tá bom, né? Nossa, olha o trabalho, recebeu uma promoção. Nossa, olha essa roupa, olha a nora, tá super feliz. Ai, que família perfeita. Aí o que acontece? Você tá, desviando o seu olhar do seu caminho certo. Desviando o seu olhar dos seus objetivos, do que você quer, mas mais do que isso, tirando a sua atenção de você. E aí, você se perde no seu GPS da vida dentro de si. Porque você, olha só, os riscos, né? A cilada de quando você começa a se perder de si, né? E de se comparar. Você se torna, então, a sua pior inimiga, porque você tá com você o tempo todo, e aí você tá ali, se criticando, falando que não validando as suas vitórias, dizendo que nada é o suficiente, né? Se cobrando coisas irreais muitas vezes. E aí acontece um efeito muito comum, que é você pegar e começar a fazer um esforço para uma coisa
que às vezes nem é seu sonho, nem é seu objetivo. Quando você viu, você estava buscando o sonho, o objetivo de outra pessoa. E isso me faz lembrar, né, de uma história que vem da carreira, né? Que essa pessoa queria, né? Aqui a gente respeita, tá? Não falar nomes, ok? Mas usar como exemplo para te ajudar, certo? Então já clica aqui no coraçãozinho que eu quero saber se você tá aqui comigo. Quero saber, preciso saber. Só se você reage aqui que eu sei. E aí, qual é a história que eu vou te contar aqui hoje? Essa pessoa, ela sempre no Brasil, né, teve aquela ideia de que a família tinha que fazer faculdade, tinha que ter uma profissão de renome, tinha que ser advogado, assim como todos da família. E aí, só que esse não era um desejo do coração dela. Ela falou, não quero fazer faculdade de direito. Eu quero seguir, né, outro caminho. E aí essa pessoa começou a seguir esse outro caminho. E começou a estudar, né, na área que tinha interesse. E indo para esse lado, que era fisioterapia. E aí começou a estudar fisioterapia, trabalhar com isso, se interessava muito para conhecer o mundo. E aí se mudou para o exterior. Vai vendo. Talvez essa história é muito parecida com a tua. Mudou para o exterior, e aí teve que validar o diploma, teve que conhecer pessoas da área, começou, né, a ver onde poderia trabalhar. Mas para levantar grana, foi trabalhar num restaurante, foi cuidar de criança. E aí conseguiu um trabalho numa clínica para ser fisioterapeuta. Mas aí começou a ficar muito difícil. Muito difícil. Achou que o trabalho ia ser bom e era uma cilada. Aí viu que não estava dando dinheiro, teve que voltar para o restaurante. Voltar a fazer babysitting. Ele falou, não, eu tô fazendo isso errado. Eu preciso trabalhar, né, com algo que dá dinheiro. Minha família falou que, ó, é o direito, minha família toda fez direito. Trabalha na parte mesmo de justiça e tudo mais, né? Não, eu vou passar num concurso. Aí foi lá, fez um concurso, passou, né? Que também é um esforço, porque um imigrante passar num concurso fora é um esforço, concorda? Conquistou isso. Fez todo mundo ficou orgulhoso na casa, na família, super orgulhoso. Mas quando ela se viu trabalhando ali no setor público, né, tendo passado nesse concurso, ela não estava feliz. Não estava feliz. Porque não era aquilo que ela tinha sonhado. Olha só. Ela estava vivendo parte com o pé no sonho dela, que era conhecer o mundo, viajar, mas com outro pé no sonho de outra pessoa, no sonho da família, da idealização do que era bom. Vê só? A comparação faz você se perder de si, faz você esquecer o seu sonho, faz você viver o sucesso, o que é sucesso para as outras pessoas. E, quando você se compara, cada vez você vai se sentindo menor, mais incapaz, não merecedora. E isso, mulher, é um bombardeio para tua autoestima. Faz sentido para ti? Aí, quando você vai tentar fazer aquilo que você quer, você fala, eu travei. É igual na história que eu contei, né? Não sabia nem falar o nome, de tão travada na língua, no inglês que tava. Não conseguia nem responder, não entendia nem quando a pessoa perguntava, what's your name? Não conseguia entender. Por quê? Porque você trava emocionalmente. É como se você realmente paralisasse. Eu falo que é acimentar na parede, né? Que a minha cliente sabe. Você fica cimentada na parede lá, ó, paralisada, sem conseguir agir. Por quê? Porque o que te dá força, e quando eu digo força, não é fazer tudo, passar dos seus limites, não. O que te faz ter motivação, força, energia, foco, ir atrás do que você quer, né? É a sua
visão sobre você mesma. Então é o quanto você se acha capaz, o quanto você se acha merecedora. Se você tá se achando o cocô do cavalo do bandido, se você tá se achando pequenininha, que todo mundo é maior que você fala, eu não vou dar conta sozinha. Eu não vou conseguir. E aí nessa você começa a se perder. E fala, não sei nem por onde eu começo. Se perder. E aí fica nessa, né? Eu vou recomeçar do zero. Será que é do zero mesmo? Ou você, quando olha pra si, você considera que você não tem bagagem nenhuma, que o que você tem de conhecimento não é o suficiente. Porque se você sabe de onde você veio, todos os problemas que você passou, todos os aprendizados que você teve na vida, concorda que você não vai falar que o seu recomeçar é do zero? Se você valida as suas conquistas, se você sabe, né, tem consciência do que você é boa e do que você não é boa, olha lá, você sabe que não é do zero. A sua autoestima, ó, tem força. A autoestima é o músculo da emoção, da mente, da autoestima, né? A autoestima é o músculo que dá força para você passar pelos desafios, fazer as coisas, escutar a crítica externa ou passar por um fracasso e seguir. Porque aquele fracasso não vai te definir, porque você lembra de tudo que você conseguiu. Então, olha lá, fez uma entrevista, não passou, fala, opa, pera lá, onde eu melhoro? Ou fez uma entrevista, não passou, fala, ó, viu como eu não presto? Viu como eu não estudo inglês direito? Viu como que eu tenho dificuldade de aprendizagem? Não, vamos descobrir que eu tenho algum problema, porque eu não consigo aprender. Não, eu sou muito ruim, porque eu tô cheia de problema na vida, não consigo dar jeito na minha vida. Ó. E aí eu vou te dar algumas soluções para você mudar um pouco isso, mulher. Para você não se perder de si mesma no momento do recomeço. Então vamos lá? Primeira coisa que eu vou te dizer, mude a referência. E o que é? Em vez de você se comparar com o amiguinho do lado, você vai se comparar consigo mesma, que é a comparação mais justa que você pode fazer. Faz sentido? Porque olha só, eu não vou me comparar com uma pessoa que já nasceu falando inglês e português dentro de casa, uma pessoa que já tinha um apoio financeiro. Não. Eu vou me comparar comigo mesmo, de onde eu vim, olhando a minha história. Então, vamos fazer esse resgate? Tu vai olhar e, pera, eu atravessei o oceano, a minha língua materna é português, eu já tenho uma segunda língua, tô tentando uma terceira, ou eu já tenho uma segunda língua e eu tô buscando no caminho da fluência. A minha vida, quando eu mudei de país, eu tive que reorganizar várias áreas da minha vida. Olha só, você teve que organizar casa, profissão, relacionamentos, amizades, estudos, uma cultura nova, várias coisas. Se você já está se comparando com o outro lá, pronto. Já se perdeu, já se achou aqui, ó, o cocô do cavalo do bandido. Por quê? Porque é injusta essa comparação com o amiguinho que está do lado. Então você se compara consigo mesma, dentro do seu progresso, olhando para a sua eu do passado, certo? E aí, como que a gente faz isso? Aí vem nossa segunda dica, nossa segunda chave, que é, você precisa relembrar e celebrar as suas vitórias. Por quê? Quando você fala, isso daí é bobagem, não faço mais que minha obrigação, ou quando você nem vê como suficiente, como bom algo que você faz, percebe? Você está o tempo todo sem fortalecer a sua confiança, a sua capacidade.
Então, você precisa validar cada progresso, ou cada vitória, ou cada coisa que você foi capaz e é capaz de fazer. Ah, mas isso é bobagem. Não tem bobagem. Tem gente que tá até hoje sentado no sofá da mãe, da avó, do pai, sabe? Tem gente que não saiu para viver a vida. Que tem 50 anos, está no sofá da mãe, não está se responsabilizando pelas suas questões e está culpando os outros. Então, só o fato de você não estar assim, olha lá, bora celebrar que tu conseguiu sim sair, morar em outro país, que você está tentando, que você está experimentando novas maneiras, que você está tentando do jeito que você dá conta. Olha só, né? Só se celebrar o que você vive hoje, que você vai ter força emocional e motivação para seguir. Senão você desiste de você mesma. Porque aí você volta lá, ó, na sabotadora que a gente estava falando. Você volta lá a ser a sua maior inimiga de você mesma. Percebe? Onde que fica a falha? Você bombardeia a sua autoestima. Você bombardeia todas as suas conquistas. E aí fica pequenininha. Pequenininha. E aí a gente entra na terceira chave, que é a questão da postura. Uma pessoa, esse exemplo que eu dei, né? A pessoa com 50 anos, a pessoa com 50 anos no sofá da avó, sem trabalhar, sem estudar, procurando um culpado e se colocando como vítima. Essa pessoa é o quê? Ela tá em que postura? Ela tá numa postura de criança, né? Tá numa postura de criança que, eu não tenho responsabilidade sobre a minha vida. Eu sou uma vítima do que me acontece. Todo mundo, quem é esse todo mundo, né? Todo mundo tem uma vida mais fácil que a minha, todo mundo tem sorte. Vê? Aí eu quero que você adote uma nova postura. E aqui, ó, a gente tem uma limitação, né? Que eu consigo te promover insights, mas você precisa pensar e raciocinar na sua situação. Então pensa nos desafios que você está vivendo hoje, tua realidade hoje. Qual a postura que você está? Você está como uma criança? Procurando um culpado, se vendo como vítima? Ou você está como adulta? O adulto, ele faz merda. O adulto, ele não acerta toda vez. O adulto que acerta sempre, na verdade, é uma ilusão. Todo mundo é adulto que tá aqui, né? No sentido de que já passou por uma fase que, assim, quando você olha seu pai e sua mãe, como se eles soubessem tudo. Então, lembra quando você tinha 8 anos de idade? Eu lembro muito. Quando eu tinha 8 anos de idade, né? E eu achava que meus pais sabiam tudo. Que eles tinham resposta pra tudo, que eles resolviam tudo. E, né? É aquilo do herói. Você vê seus pais como herói. E hoje, eu olhando, meus pais tinham 30 anos, gente. Eu com 30 anos sabia de tudo? Não. Tenho 35 e continuo não sabendo. Né? Mas olha só. Isso é uma visão infantil da criança, que acha que o adulto ali tá sabendo fazer tudo. Mas ele não tá. O adulto maduro e responsável é aquele que sabe que não sabe tudo. Que tem a humildade de saber que não sabe tudo, mas de celebrar o que sabe, celebrar as suas vitórias. Olha só a diferença? E aí, essa terceira chave que eu te convido é olhar para isso, de qual a postura que você tá. Então, pensa no desafio que você está passando. No que você fala para você mesma na sua mente. Você fala frases que sairiam na boca de uma criança, de quem fez isso comigo, a vida é injusta, todo mundo tem sorte menos eu, olha lá, todo mundo feliz, ou procurando um culpado, né? Ou não querendo se responsabilizar pelas coisas que te acontecem, não querendo fazer um esforço para a vida. Ou você tá numa postura adulta de saber
Qual que é o seu ponto positivo? O que você errou? O que você falhou? O que você precisa fazer mais esforço? O que você conquistou? Pera lá, não, ó, eu falhei nisso daqui, mas nisso aqui eu sou boa, nisso aqui eu fiz um esforço. Isso aqui deu certo. Vou celebrar minha vitória mesmo. Sabendo que não é perfeita, né? Você vê que esse movimento, quando você presta atenção na sua postura para a vida, é quando você para de se distrair com o amiguinho do lado. Para de se comparar com o amiguinho do lado. Vê só? Você precisa tomar consciência, olhar para si, tá muito concentrada aqui, ó. Isso não é egoísmo, não. Você tá focada aqui no que é o teu projeto, o que é o teu problema, o que é que você tem que fazer, o que é que você gostaria de viver. E aí a gente entra, né, para um quarto ponto muito importante, que é dar consciência mesmo do que você está preenchendo o seu tempo, para que lado que você está olhando, onde você está investindo a sua energia. E aí eu não quero dizer que você não pode ficar nas mídias sociais, que você não pode ver um BBB, que você não pode ver TV, não fazer coisas fúteis, vamos dizer assim. Você pode. A questão é, se grande parte do teu tempo você tá só na frente da televisão, só na frente do celular, só rodando reels de 10 segundos. Olha lá, você pode ver. Eu tenho reels de 1 milhão de visualizações. Quantas pessoas ficam aqui na live? Quantas pessoas escutam uma live de 50 minutos e quantas pessoas escutam um podcast de 40 minutos? O número muda completamente. Por quê? O que você está disposto a fazer e ocupar teu tempo, mulher? E isso é responsabilidade sua. Aí é fácil olhar para o amigo e falar: nossa, a vida dele tá ótima. Onde você está colocando a tua atenção e investindo o seu tempo. A avó da gente já dizia, né? Também. Mente vazia, oficina do diabo. Ou seja, onde você coloca, né, tua atenção, cresce. Tudo isso aí. E aí eu quero até colocar um adicional aqui. Mulher, quem que você segue nas mídias sociais? É uma pessoa que faz você cair na comparação? Ou é uma pessoa, né, que faz você se sentir menos? Ou é uma pessoa que faz você se motivar, querer mais? E eu já te digo, tem nada de errado, né, de parar de seguir quem tá te dando gatilho. Tem nada de errado. O outro vai lá, trouxe a consciência, te deu gatilho, te fez se sentir menos, te fez comparar, perdeu o foco de você. Para de seguir. Não, a culpa não é do fulaninho, do outro, não é. É sua, mas isso é você tomando as rédeas para suas mãos. Olha lá, tirando ali o que tá tirando a tua atenção, o teu foco, que tá bombardeando você, e voltando aqui, ó. Sabe? E aí vamos fazer esse lembrete. Tá tudo bem parar de seguir quem faz você desviar do teu caminho. Tudo certo. Você precisa focar no seu. Focar em você. Né? Então, o que você lê? Com quem que você anda? Do que você fala? E pode ver BBB, pode fofocar. A questão é, todo tempo? Vai ficar todo tempo falando coisa ruim? Todo tempo falando mal dos outros? Todo tempo? E cadê a parte que você tá falando sobre você, que você tá olhando para você com consciência, onde você tá investindo o seu tempo e a sua mente? A consciência pro teu emocional. Percebe? E aí aqui a gente chega na quinta chave e última, que é, a gente falou sobre a questão de não se perder de si. Como que não cair na cilada da comparação, né? Então a gente já entendeu que não posso comparar com o outro. Tô olhando para mim mesma agora, Joyce. Ótimo. Mas e aí? Para onde você quer ir? Que sentido que faz você, para você? Né? O que é sucesso, vamos dizer assim? Qual que é o destino que você quer chegar? Você quer ir para a Grécia? Você quer morar fora?
Tu quer trabalhar com direito, com recrutamento e seleção? Você quer ser engenheira? Você quer trabalhar com TI? Você quer formar família? Você quer ter filhos? O que você quer? Qual é o estilo de vida teu? Porque tu olha o outro, você fala, nossa, bem sucedido, mas às vezes você nem quer aquilo ali. Eu quero que você pare agora e pense que destino você quer chegar. E esse destino não necessariamente é um lugar físico. Talvez é emocional. Eu tenho uma cliente que me falou semana passada, Joyce, eu descobri que eu quero paz. Se ela estiver me escutando aqui, ela vai saber que é ela. Eu quero paz. E aí eu perguntei, o que te traz paz? O que tira a tua paz? Né? Então eu te pergunto, onde você quer chegar? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu destino? Qual que é o estilo de vida que você quer ter? O que é importante para você? Eu entendo hoje que o importante para mim não é a roupa, não é o carro, né? Um carro de última geração, um carro novo, não é... Eu não quero nem dar muitos exemplos pros meus, porque eu quero que depois dessa bomba aqui que você pense que destino que você quer chegar, qual que é o sucesso para você. Lê o teu mapa. Você tem um mapa aqui. Só que se você tá olhando pro vizinho, tu não vai ver seu mapa, você vai ver o dele. E aí às vezes você tá vivendo a vida que você nem queria viver. Ou você tá cada vez bombardeando mais e mais e mais a sua autoestima, a sua capacidade, sua visão de merecimento. As suas vitórias não estão valendo nada. Então, vamos combinar que o emoji de hoje, desse episódio, vai ser um mapa. Então, coloca aqui nos comentários um mapa. Se você escrever mapa, vai aparecer o mapa, né? Tu coloca o mapa aqui pra mim, que eu vou saber que você escutou essa live, que você estava aqui presente, que fez sentido, te fez pensar. Valeu a pena estar aqui, mulher expatriada? Valeu a pena, né? Muito bom. Pra mim sempre vale a pena estar aqui com vocês. E em troca desse conteúdo maravilhoso, eu quero pedir para você encaminhar essa live, encaminhar esse podcast, se você tá no podcast Expatriada na Terapia, para aquela sua amiga expatriada que precisa ouvir isso, que precisa se juntar nessa nossa comunidade de mulheres que moram fora do Brasil. Porque juntas somos mais fortes. Combinado? Sempre vale a pena estar aqui. Ah, maravilhoso então. Então te vejo próxima semana, toda semana, um episódio novo e ao vivo aqui. Beijo e não esquece de colocar o emoji do mapinha, ok? Tchau, tchau!